Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, 1º de novembro. Vamos às manchetes de hoje. Preso suspeito de matar empresário em Porto Alegre. O proprietário de uma clínica psiquiátrica foi morto dentro de um carro. A suspeita da polícia é de execução. Foram pelo menos 11 tiros disparados contra o veículo. Quadrilha que cobrava por serviço ilegal de TV por assinatura é investigada no Rio Grande do Sul e mais 12 estados. Em Canoas, a polícia identificou que o grupo tinha mais de 350 clientes. Mais de 300 sites e aplicativos foram suspensos. Em Tupanciretã, uma menina de 14 anos que deu bebida para um cachorro, ela está sendo investigada. Ela pode responder por maus tratos se comprovado que era álcool. Um flagrante impressionante. Um caminhão perde os freios na BR-116 na Serra. E hoje é sexta-feira, é dia de agenda cultural. Não perde as dicas da Mônica Fonseca, porque você já sabe, né? Tem presente para quem está aí nos acompanhando. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande desta sexta-feira com um alerta da meteorologia para a cheia dos rios. Prestem atenção. Apesar de ter parado de chover, volta a esquentar, o que provoca muita ventania no litoral e chuvas, pelo menos aí na metade norte do estado. A gente vive a chamada ventania de finados, né? Que é bem característica dessa época, essa época de primavera, de mudança, né, de temperatura, é frio, é calor e por isso a gente está nesse momento com muito vento aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, previsão para esta tarde. No norte chove e a temperatura chega a 36 graus em Santa Rosa. Em Uruguaiana, fronteira oeste, tem sol. 33 graus é a temperatura, região central também com sol, 29 graus, previsão para Santa Maria. No sul, sol, 23 graus em Pelotas, as temperaturas não sobem tanto no sul. Região metropolitana, 28 graus em Novo Hamburgo, chegando a perto de 30 no Vale dos Sinos e 27 lá em Caxias do Sul. Observem que a chuva se concentra hoje mais para o norte do Rio Grande do Sul. E o mesmo acontece amanhã e domingo nas demais regiões, com mais chuva prevista. Ou seja, a gente vai ter uma parada nessa chuva entre hoje e amanhã e no domingo previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul, o que coloca todo mundo em alerta, porque a gente sabe que os rios já estão bastante cheios por causa da chuva da semana, por isso então tem um alerta, porque teremos chuva nos próximos dias aqui no estado, né? Só entre hoje e amanhã que vai dar uma parada. Ontem, em Restinga Seca, os bombeiros eles foram acionados para fazer o resgate de uma idosa que mora muito próxima ao rio Vacacaí-Mirim. Preste atenção ali no trator, olha, foi preciso o uso desta retroescavadeira da prefeitura para retirar essa moradora e também os animais. Essa localidade fica no interior de Restinga Seca. O proprietário da fazenda, que foi até a área para ajudar a idosa, também precisou da ajuda dos bombeiros. Aparece o carro dele, um Del Rey, antigo Del Rey, sendo aí puxado, rebocado. A idosa, 2 cães e 6 vacas foram levados para uma região segura lá da cidade. Agora vamos para a Cachoeira do Sul. O nível do rio Jacuí está perto do limite para atingir as residências mais próximas da margem. A Defesa Civil, os bombeiros e o Exército vão remover uma família preventivamente nesta tarde. Mas até o fim de semana, com o aumento do nível do rio, 140 casas podem ser atingidas. O governo do estado vai monitorar o nível dos rios durante o final de semana. E a gente tem uma informação sobre isso. Vamos ficar atentos no que diz uma especialista. Sábado retorna essa condição de chuvas fortes, devem trazer acumulados de volumes bastante expressivos novamente e aí esse alerta então deve se agravar. O rio Jacuí, na sua parte mais alta, já atingiu níveis médias históricas aí de nível alto, elevado, acima da cota de inundação e essa cheia ela vai descendo justamente aqui para a região dos vales e aí essa água então se junta com a água do Caído, Taquariantas, do Gravataí, como eu falei, e aqui o Lago Guaíba trazendo bastante risco de cheia, inundação, principalmente para a região das ilhas aqui de Porto Alegre, que nós sabemos que é uma área vulnerável.
Muito bem, isso nós já tínhamos até alertado na semana passada. A Defesa Civil aqui de Porto Alegre fez uma publicação no Twitter dizendo o seguinte, ó, os rios que contribuem para a elevação do Guaíba, ou seja, o Jacuí, o Rio Caí, o Rio dos Sinos, o Taquari e o Gravataí, apresentam níveis elevados. O Jacuí está com grande elevação e ao escoar, né, o que eu comentei até dos vasos comunicantes, né? Porque essa água vai descer. Então, ao escoar, pode causar alagamentos e inundações na capital, sobretudo na região das ilhas. E por que isto? Porque, como eu disse, entre hoje e amanhã, a chuva deu uma parada, mas retorna no final de semana. Vamos dar uma olhada aqui na projeção da chuva para Porto Alegre. Vamos olhar os mapas. Olha só, sexta-feira então com sol chegando a 27 graus. Amanhã a temperatura sobe e aí dá a virada no tempo de novo. 30 graus vai chegar a temperatura e aí então por causa desta elevação, uma nova frente fria, uma nova chuva atinge o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chegando até a capital, portanto, amanhã. No domingo, a gente vê que a temperatura não sobe muito, chega a 22 graus, mas continua chovendo. E na segunda-feira também, temperatura de 23 graus, e permanece a chuva na segunda-feira. Na segunda-feira, esta Elcias, meteorologista da Metsul, estará aqui com a gente para dar uma projeção durante toda a semana. E pelo que se tem, o mês de novembro, já vou avisando, vai ser de muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 41 minutos. E nada de chuva ela traz pra gente. Nada. Ela traz muito sol, muito brilho. Tudo bem, André? Tudo Olá. bom? Bom dia. Tudo bom bem? Dia, pessoal. Bom, hoje é dia da nossa agenda sexta-feira. A nossa Sextou, agenda cultural com todas as informações de cinema, teatro, música. Tudo, programação para a família inteira, André. Tem novidade nos cinemas para a família, né? Um clima de Halloween, a bizarra família Addams volta às telonas em formato diferente. Animação. E dessa vez a vizinha perua, típica americana, implica com o Halloween peculiar dos Addams, né? E é muito bacana essa história, porque assim, ó, quando ela foi escrita lá nos anos 30, né, Mônica? É muito Lá antiga, nos anos né? 30, o Charles Addams era o inventor, né, da família Addams. Ele sempre contava ironizando a família da história americana. Só que agora, com o filme, é mais modernizado, porque tem fake news, tem outras coisas da modernidade, outros assuntos da modernidade. Então, diz que é bastante divertido e sempre com aquele, né, ironizando o comportamento da família americana. E agora em formato animação, mas eu te confesso que eu tinha medo da família Addams. Da mãozinha, sabe? Lá de madrugada, gente. A nuvem de chuva. Imagina assistindo ali, ó, assistir Família Addams, tá? E depois a coragem pra levantar, tomar um copo d'água, ir no banheiro de madrugada, achar que a mãozinha ia caminhando. Não olhava pra ver se a nuvem estava te acompanhando também. Ai, meu Deus, é. Bom, e se tu queres ingresso pro cinema pra curtir esse baita filme, o primeiro que ligar agora, tem que ser agora, 3230-5244, leva um par de ingressos pra qualquer sala do GNC. Pode ver esse filme, né, da família Addams ou qualquer outro. Pode ficar bem tranquilo. Isso aí é divertido. Bom, e tem outra atração pra gurizada, hein? É uma baita atração. A Turma da Mônica desembarca em Porto Alegre para apresentar o show Brasílias. E é muito legal, André, porque conta a história dos diferentes povos que formaram o nosso país. Além da minha xará, do Cebolinha, do Cascão, da Magali, do Chico Bento, também participam aí do espetáculo Fafi Siqueira e a cantora Paula Lima. Duas super artistas, né? E as sessões duplas de hoje a domingo no Teatro do Bourbon Country. E hoje, às 11 da noite, tem Festa Latina no Bar Opinião, em Porto Alegre. Tem salsa com Tonda e Combo, esse som que tá rolando aí. E ainda, Gurizes Malos e DJ Margarita. E tem presente, claro, né? O primeiro que ligar agora pro 51-3230-5244 leva um par de ingressos pra bailar logo mais. Ah, e sexta-feira a gente tem que sair, né? Ah, e essa é uma música, né, com um ritmo bom, né? E o André gosta de dançar. Gente, o André aqui pede valsa. O André... Sobe o som aí. Vamos lá, André. Eu é que não sou, mas o André é. Olha. André. Pronto. Aê! Tem palminhas? Põe palminhas pra mim. Tac, 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 tac.
Bom, gente... Agora é a valsa, a vez da valsa? sexta-feira. Ah, eu achei que a gente ia pra valsa também. O André é tripé de valsa, gente. O André dança pra caramba. Eu é que sou toda dura aqui, né? Mas eu tento acompanhar o amigo. Bom, hoje é sexta e amanhã sábado. Amanhã é dia de Masbá, gente. Um programa inédito e super divertido. Vem aí. O que é amanhã? Conta. Nós visitamos uma casa mal assombrada. Uma casa muito linda, gente. Inspirada na série de filmes mais famosa do mundo, Harry Potter. Eu sou apaixonada por Harry Potter, me diverti horrores. E a riqueza de detalhes, tem caveirinha, tem o livro maluco, tem chapéu, tem um monte de coisa. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem tatuagem? Não tenho. Não tem? Sabe que eu não tenho. E tenho medo de fazer também. Não tem. Sabe que o famoso jogador português, me ajuda, o Cristiano Ronaldo, ele não tem, mas ele não tem, sabe por quê? Porque ele é doador de sangue. Ele se nega a fazer qualquer tipo de tatuagem. Pois é, André, nós fomos visitar um estúdio de tatuagem para conhecer um cara que faz tatu realista. Olha. Gente, é praticamente uma foto impressa no corpo da pessoa. Coisa assim, ó, é impressionante. Olha só, dá uma olhada. Nossa. E aí o pessoal leva fotos de filho, né, pai e mãe. Não, perfeito, né? Pra tatuar no corpo. Qual que é a foto ali? Quase não dá pra discernir o que é foto e o que é... Impressionante, o que é tatuagem, né? E claro que tem comida boa também, né, gente? E eu descobri um lugar, tem uns cookies bem diferentões, com recheio de marshmallow. Uma delícia. Tudo isso e muito sim. Mais, amanhã, 12h30, aqui na telinha do SBT. Aonde essas Inclusive, doçuras aí? Cookies com gelato. Nossa, mistura, gente, olha... Também não tem como dar errado, muito né? bacana, né? Tudo delícia. Esse sorvete preparado ali no gelo ali, né? Então muito tá, legal. gente. Espero vocês amanhã, 12h30, aqui na telinha do SBT. Tá, mas agora me ajuda, porque já que estamos falando de cultura, uma outra baita dica cultural é que começa hoje a Feira do Livro de Porto Alegre. Verdade. Nossa, eu amo a Feira do Livro. Gente, tem cada promoção, né? Debaixo dos jacarandás, né? É verdade. Aqui de Porto Alegre, com chuva também, né? Tradicionalmente tem chuva na Feira do Livro aqui em Porto Alegre. E o tema deste ano é Curiosidade e o que nos move. A abertura oficial está marcada para 6h30 da tarde. E hoje pela manhã, os pequenos já aproveitaram as novidades lá da feira e a gente vai acompanhar agora. Os alunos do Colégio Marista Irmão Jaime se tornaram autores. E ter isso escrito, digitalizado, impresso, com o nosso nome é um grande orgulho para a nossa comunidade. Eu acho que a gente pode apresentar tudo o que a gente quer falar. A sessão de autógrafos foi um dos primeiros eventos da Feira do Livro deste ano. O espaço infantil já está funcionando. São 8.000 metros quadrados para abrigar 106 expositores. Nos 17 dias do evento, estão previstas 300 atividades. A programação para os adultos só inicia neste sábado. Então, a manhã de hoje foi para dar os últimos retoques nas bancas. Essa movimentação é muito trabalhosa, assim, no início assim, a gente fica bem extenuado, mas depois assim, engatinha, vai embora e aí tudo tranquilo. 11h48 agora e você vai ver ainda hoje preso suspeito de matar um empresário aqui em Porto Alegre. O proprietário de uma clínica psiquiátrica, ele foi morto dentro do carro e a suspeita da polícia é de execução. Acreditem, foram pelo menos 11 tiros disparados contra o veículo. O que aconteceu? O veículo não era dele, era do sócio dele. E aí ele teria saído da clínica e usado o carro deste sócio. E em seguida ele foi atacado. Então não se sabe se de fato ele estava na mira dos criminosos, se ele foi confundido ou se a verdadeira, né, a vítima, o procurado, seria o sócio dele. Não se sabe, isso a polícia está investigando. Mas foram pelo menos 11 tiros. Ele foi socorrido pelo filho, né? O filho estava próximo, ouviu os tiros, fez o socorro e daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito dessa investigação. Mas foram vários tiros. Lembram que faz algumas semanas, não faz muito tempo, nós falamos aqui sobre uma clínica onde estavam sendo transferidos aqueles adolescentes, crianças e adolescentes que ficam sob custódia aqui do Estado, o Estado que faz a custódia, porque são crianças que têm já problemas de muitos anos. Pois é, houve uma determinação para que fosse levado para uma outra clínica. E houve uma grande repercussão, especialistas disseram que não seria positivo para esses adolescentes que já têm problemas de muitos anos, conviviam juntos. Uma das clínicas é essa que nós estamos mostrando, nós trouxemos esta discussão e ele é um dos sócios desta clínica. Essa clínica que passou, então,
a receber estes adolescentes que estavam e estão sob custódia do Estado. Em seguida, a gente traz mais detalhes, porque o crime foi ontem à noite e a polícia ainda segue, portanto, com a investigação. Crime, como eu disse, para quem está ligando a televisão agora, aconteceu ontem à noite, empresário sócio de uma clínica que fica na zona norte de Porto Alegre. Ao sair da clínica, usando o carro do sócio dele, emprestado, foi então vítima. Foram mais 11 tiros pelo menos, né? Pelo menos 11 tiros. E aí uma das imagens da clínica que nós mostramos, onde essas crianças e adolescentes, eles que precisam de um atendimento especial, estavam sendo transferidos para outras clínicas, porque as clínicas do Estado estariam sem condições de dar o atendimento. E aí, portanto, uma dessas clínicas que nós mostramos aqui, que estavam recebendo esses adolescentes, ele é um dos sócios. E a gente vai mostrar daqui a pouco também que em Tupanciretã, olha só a história, uma menina de 14 anos, a suspeita é que ela tenha dado bebida de álcool para um cão. Ali, ó. Olha só, gravam, se divertem, gravam tudo. Um cãozinho pequeno, mas que agressividade. Que agressividade. Essa menina está sendo ouvida nesse momento pela polícia. Está ouvindo nesse momento pela polícia. E a polícia quer saber se isso era água ou era uma bebida com álcool. Ou era algum suco, mas mesmo assim, a maneira como ela pega, só o fato da maneira como ela pega e dá água ou bebida para este cão, só isso já revolta a gente de olhar. Quem gosta e que protege um cão, se revolta ao ver uma imagem assim. E se for bebida alcoólica, certamente vai ser penalizada. Pode pegar de 3 meses a 1 ano de apreensão pela informação que se tem. Eu não sei, isso eu acho que é para quando é maior de idade. Se é a adolescente, de fato, a gente vai olhar direitinho. A informação que se tinha era de 3 meses a 1 ano, mas 3 meses a 1 ano é para qualquer crime, né, que se cometa contra animais. Informação passando agora, o que é, Matheus? O Matheus Gílio. É a mesma penalidade. É a mesma penalidade, portanto, para o adolescente, de 3 meses a 1 ano, no caso de apreensão. A polícia, nesse momento, está escutando essa garota de 14 anos, que gravam, fazem aí a maior festa. Vamos ouvir ali um pouquinho o áudio, vamos ouvir. Mas olha que absurdo. Absurdo. Mesmo sendo suco, né? A maneira de tratar o animal já não está certa. E se for ainda uma bebida de álcool, bom, vai responder por esse ato. Menina de 14 anos. 14 anos. Em seguida a gente traz mais detalhes e informações. Agora preste atenção nessa imagem que a gente vai mostrar agora. A imagem de um flagrante impressionante de um caminhão desgovernado na Serra Gaúcha. Vamos até a redação. A Bruna Osterman tem os detalhes desse caminhão. Meu Deus do céu, sai da pista. Olha o desespero. Imagina, ele pode atingir alguém de frente com a maior tranquilidade nesse momento que ele está descendo a serra, Bruna Osterman. E o detalhe é que em certos momentos, inclusive nesse momento, ele já estava ali na pista que seria contrária. A contramão, né, André? Imagina o pânico nesse momento do motorista. O que aconteceu nesse caso? Primeiramente, bom dia para você, para quem está nos assistindo. O vídeo foi gravado ontem na RS 122 entre Antônio Prado e Flores da Cunha. A carona que estava num carro começou a gravar quando percebeu que esse caminhão estava desgovernado, descendo a rodovia em alta velocidade. O veículo era carregado com grãos e acabou tombando depois de invadir um pomar de bergamotas. O motorista do caminhão, explicou aos socorristas que perdeu os freios do veículo e aí forçou a saída da pista para justamente evitar um acidente pior. Por sorte, os 2 ocupantes da carreta sofreram apenas escoriações leves. Agora uma cena assustadora e ainda bem, André, que não vinha nenhum outro veículo na contramão ali, no sentido inverso. Não, eu tô aqui olhando, Bruna, e para quem está chegando agora, a gente já vai explicar o que aconteceu. Um caminhão ontem, segundo ele, perdeu os freios e desceu desgovernado ali na região de Antônio Prado, na Serra. Antônio Prado, entre Antônio Prado e Flores da Cunha na 122. A gente vai mostrar a imagem. Olha só, vamos acompanhando. Isso é uma descida. É uma descida, né, Bruna? Exatamente. Aí já é uma descida ali na serra e, como a gente vê, com bastante curva, né, André? A gente dá pra notar bastante curva e chovia, pista molhada e o caminhão, ele não sabia para que lado ia. E aí o que acontece? Nessa curva,
Ele chega a invadir a pista contrária. Imagina o desespero desse motorista, que poderia ter levado de arrasto quantas pessoas. E aí, nesse local aí, olhem o detalhe. A faixa proibida ultrapassagem, ou seja, era uma situação ali de uma estrada sem nenhuma condição para andar na pista contrária. Quer dizer, não podia nem ultrapassar. Por quê? Porque vinha a curva. E foi nesta curva que ele aproveitou e jogou o caminhão. Porque onde é que esse caminhão ia parar, hein, Bruna? Mas, André, isso me faz pensar como é importante o motorista de caminhão ser, de fato, um profissional, né? Porque, querendo ou não, ele evitou um acidente, uma tragédia até que poderia ter acontecido ali, né? É. De alguma forma, ele teve até, me parece, uma frieza que batida, aí meu Deus do céu. Optar por colocar o caminhão ali contra esse pomar, né? Jogar o caminhão contra o pomar, mas pelo menos só ferindo a ele mesmo e o carona. Diz que ele até não ficou ferido, né? Pelo menos quando eu vi ontem. Teve um ferimento muito. Mas o mais problemático foi o caroneiro. Agora, de fato, ele teve um bom controle, né? Um controle emocional, porque chovia muito, pista molhada. A descida da serra, proibida a ultrapassagem, quer dizer, todos os ingredientes para provocar uma tragédia. E a pista contrária, os carros subindo, Bruna. Exatamente. Então ele teve que dirigir de uma maneira ainda procurando, pelo que a gente consegue perceber, procurando o melhor lugar para jogar o caminhão. E assim, ó, ele não conhece o local a esse ponto, né? De saber, ou talvez conhecesse, não sabemos, mas que é impressionante sim. Olha aí, ó, a hora que ele desce e ele dá uma subida, porque ele pega no barranco, e a hora que ele vira aí para a direita. E, olha, poderia ter provocado uma tragédia. Agora, André, me parece que é necessário apurar aí uma responsabilidade, porque um caminhão desse porte que trafega pela serra, né, não pode perder os freios dessa forma. Infelizmente, nós temos tido aí nos últimos tempos muitos acidentes envolvendo o caminhão. Obrigado, Bruna Ossman. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha só, domingo tem Grenal na Arena. E o Inter deu vantagem ao Grêmio depois do tropeço de ontem no estádio Beira-Rio. Com a gente a Débora de Oliveira. Oi, Débora. André! Eu tava lá no Beira-Rio. Olha aí, gente, mas a gente tá muito chique. Onde é que tá essa câmera? Eu não enxergo. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ali. Oi, gente! Mas que coisa mais chique! Meu Deus do céu, é câmera pra lá, câmera pra cá. Tem que se cuidar. Eu geralmente, às vezes assim, um pouco pé aberto, tem que fechar pra ficar, porque ela tem um ângulo bonito, né? Ângulo bonito. Mas tu é bonito em todos os ângulos, André. Tu é o George Clooney do Rio Grande do Sul, entendeu? Tu sabe que as Andrezettes são tuas fãs. Beijo pra todas. E ó, deixa eu te falar que o Inter só não venceu ontem por tua culpa e do Jeremias. Que vocês agoraram tanto o Guerreiro na hora do segundo gol, que seria 2-1 pro Internacional, que foi empate o jogo lá, entendeu? Eles ficaram pensando, não faz esse gol, Guerreiro, senão vou ter que dançar. Não faz esse gol, Guerreiro, senão vou ter que dançar. Aí o Guerreiro errou o pênalti, depois no rebote o juiz anulou o gol e o Inter ficou só no 1-1. Eu só? E na véspera do Clássico Grenal, como você disse, que acontece na Arena no próximo domingo, o Inter está atrás agora do Grêmio na classificação, um pontinho separa as duas equipes e isso se transformou, né? Transformou o jogo de domingo num confronto direto entre as duas equipes, né? Porque está acirrada essa disputa, tanto pelo G4 do Brasileirão quanto pelo G6. Como ainda restam agora 9 rodadas, né? E a partir do Clássico Grenal serão apenas 8, esse jogo de domingo virou o jogo mais importante entre as duas equipes, né? Nesse ano, nessa temporada. Que vai ter chuva na hora do jogo, provavelmente, né? Ai, André, para. Vai ser um elemento a mais, O Renato já reclama do gramado da Arena, né? Aí vai chover, vai dizer que vai reclamar de novo também. Mas é fato. Bom, mas a gente quer saber lá no nosso facebook.com/SBTRSoficial quem chega em vantagem para esse clássico. Será que esse empate do Inter ontem, que frustrou os torcedores, eles inclusive vaiaram o time na saída de campo, será que isso dá um gás para o Grêmio na competição? Tem ingresso. Dizer que tem ingresso para essa partida, daqui a pouquinho no Campinho. E solta a buzininha aí, Douglas, para mim, porque eu falo sempre para Kia Sun Motors. Beijo, te cuida. Até já então no Campinho. Agora 11h59, quase meio-dia, falta pouquinho para o meio-dia, 23 graus é a temperatura desse momento. E atenção, olhem esse caso. Um empresário
Ele foi assassinado ontem dentro de um carro na Avenida dos Estados, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. De acordo com a polícia, o sócio dele seria o alvo do crime. O caso aconteceu na noite de ontem, como eu disse, e foram diversos tiros disparados. Os detalhes da reportagem agora. O veículo estava em frente a esta clínica geriátrica. Ao volante, o sócio do estabelecimento, Jair Silveira de Almeida, quando 2 homens em um carro desceram e dispararam contra a vítima. Foram pelo menos 11 tiros no para-brisas. O filho da vítima estava dentro da clínica e ouviu os disparos. Quando saiu, se deparou com o pai baleado. Ele entrou no carro e dirigiu até o Hospital Cristo Redentor. O homem recebeu atendimento, mas não resistiu. Os 2 atiradores fugiram. Na rua Clóvis Duarte, eles entraram em outro veículo que foi localizado em uma casa no bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha. No local, um homem foi preso. A polícia também apreendeu uma pistola 9mm e munição com o mesmo calibre das cápsulas encontradas onde ocorreu o crime. Sem dúvida foi uma execução, foram diversos disparos. No entanto, a motivação dessa execução ainda está pendente da investigação. Como Jair dirigia o carro pela primeira vez, a polícia não descarta que ele tenha sido morto por engano. Bom, agora a gente vai conversar com a Bruna Osterman, porque a Bruna, ela fez a reportagem envolvendo esta clínica alguns dias atrás. Bruna, conta pra gente. Só vamos retomar o assunto para que as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos telespectadores, entendam. Esta pessoa que morreu, ele tem um sócio, que era o dono do carro, e eles são sócios proprietários de uma clínica na Zona Norte de Porto Alegre. Por que esta clínica foi alvo de uma reportagem que tu fizeste aqui cerca de 2 semanas, hein, Bruna? É uma clínica psiquiátrica, né? O que acontece? A Justiça determinou que o Estado, que o governo do Rio Grande do Sul liberassem algumas vagas em abrigos para crianças e adolescentes. Como essas vagas estavam sendo ocupadas por pacientes, como esse que a gente vê no vídeo, com algum diagnóstico psiquiátrico ou mental, enfim, com alguma deficiência, o governo do Estado decidiu transferir esses acolhidos, né, que é como eles chamam, para essa clínica psiquiátrica. Na época, a gente debateu muito se era a forma correta, enfim, entidades... Especialistas questionaram muito esse fato, porque eles foram retirados de um lugar que era considerado um abrigo, ou seja, um tratamento residencial. Uma casa deles, né? Exatamente, para uma clínica psiquiátrica, que daí muita gente questionou sobre o fato de ir contra justamente a reforma psiquiátrica que preconiza as pessoas terem uma vida o mais normal possível dentro de uma residência. Seria um atendimento menos humanizado, né? O da clínica psiquiátrica, né? Os especialistas aí, enfim, psicólogos, etc., eles criticam esse tipo de atendimento em clínicas psiquiátricas. E aí, a surpresa triste, né? Uma tragédia familiar aí para essa família, é que ontem à noite, então, um dos sócios acabou sendo assassinado justamente ali em frente à clínica. E aí, o que para mim foi um desdobramento ainda mais impressionante é que supostamente o outro sócio da clínica é que seria o alvo e não esse que faleceu, né? Então, uma história assim até um pouco cinematográfica, né, André? E assim, é a primeira vez que ele dirigia esse carro, que pegou emprestado do sócio e logo que saiu, portanto, ele foi a vítima desses diversos tiros. Não se sabe ao certo quantos acertaram, mas foram pelo menos 11 tiros disparados contra o carro. Então agora a polícia quer descobrir quem era o alvo, afinal. Se era o dono do carro ou se era ele, se tinha alguém controlando para ver que horas que ele saía, se era ele mesmo que saía. É isso que a polícia investiga, né? O que eu percebo aí, que a gente acompanha, né, também da investigação, que o Guilherme Roquette fez na matéria, enfim, logo mais vai conversar ao vivo com o delegado, é que inicialmente seria alguma questão relacionada à dívida. E falando sobre a clínica, na época das matérias, a gente entrou nessa clínica. E realmente é um lugar muito bonito, com bastante... Dá pra ver ali que rola bastante dinheiro, digamos assim, nessa clínica, por ser uma clínica bem equipada, enfim, um lugar bonito, com condições, né, interessantes, bem acabada, enfim. Mas a gente não sabe exatamente o que, se foi de fato se foi dívida, enfim. Agora, se tem a ver ou não com a clínica, que pode também nem ter, né? Exatamente. Não ter nada a ver, pode ser tantas outras
outras questões. Pode ser uma grande coincidência, né? Tá bom, obrigado, Bruna Ossman, pelas informações. Agora, 12:04, um recado da TIM. Olha só, com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa da internet. Ele já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? Pois é só dar play. Pois é. Uma música nova? É só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitadas. O WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais. Você tem 1 GB de internet mais 3 GB no bônus da madrugada para usar do jeito que quiser. É isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite até 6 da manhã. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM. Sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Então, aproveite. TIM, a inovação não para. E a gente volta agora para a redação com a Bruna, porque um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma adolescente forçando um cachorro a beber. Olha o que ela faz, Bruna. Olha o que ela faz. E esta moça, neste momento, está prestando depoimento à polícia, não é, Bruna? Ela já até prestou, na verdade. E, aliás, não prestou, porque ela não quis falar nada. Quem falou foi a mãe dela, na verdade. Agora, André, quem tem animal de estimação, que nem eu tenho uma gatinha, me dá uma dó. Mesmo que não seja bebida alcoólica, que na verdade, me parece, eu já até identifiquei pela garrafa qual bebida alcoólica é, assim, pela cor e pela garrafa. Quem entende um pouco ali de bebida sabe qual é. Mas também não dá pra dizer, bater o martelo que é essa bebida. Daqui a pouco pode ter, pode ter só usado a garrafa, não se sabe. Mas só o que ela fez até aí já é deplorável. Forçar um cachorrinho. Né? Pensar que pegou o cachorrinho, que ela deveria estar cuidando, dando amor, enfim. Vamos às informações desse caso. Aconteceu em Tupanciretã, cidade do norte do estado. A polícia está investigando porque a suspeita é de que o conteúdo dessa garrafa seja bebida alcoólica. Quem faz isso com o cachorrinho é uma adolescente de 14 anos. Ela aparece nas imagens, ela já foi identificada, prestou depoimento essa manhã, como eu disse. Aliás, foi justamente a identificação dela que confirmou que o caso aconteceu em Tupanciretã. Na delegacia, a menina permaneceu em silêncio, conforme a orientação do advogado, e aí a mãe dela é que prestou depoimento. A polícia, essa mãe informou que o cachorro é da família e que não estava em casa no momento da gravação do vídeo. A mãe não estava em casa. Também disse que não sabe o conteúdo da garrafa, mas que orienta a filha a não ingerir bebida alcoólica. Agora, o esforço da polícia é para apurar quem fez a filmagem, quando e confirmar qual era, afinal de contas, essa bebida. O próprio delegado da cidade, Adriano De Rossi, foi mencionado em uma publicação no Facebook, né, que divulgava o vídeo, e aí, por isso, ele resolveu abrir o processo. O que acontece? As pessoas começam a compartilhar e vai viralizando, e aí é aquilo, né, André? As pessoas vão marcando alguém, olha esse vídeo, e aí marcaram o próprio delegado no vídeo. Bom, mas pelo menos assim, que bom que viralizou, porque aí a gente conseguiu identificar essa atitude aí deplorável. Como eu disse, pode ser água, a atitude dela, pegando esse cachorrinho aí, tratando desse jeito, olha só, segurando, forçando a cabecinha para cima, só isso aí já é deplorável. Agora imagine se de fato for álcool, e ela pode ser responsabilizada e deve ser, né, alguma pena acho que vai ter que ter, e no mínimo é de 3 meses a 1 ano. Aí, claro, aí é um tipo de apreensão, enfim. Na verdade, como ela é adolescente, o caso não é considerado crime. É um ato infracional de maus tratos aos animais. Pois é. E aí existe essa previsão aí de punição de ficar detida por 3 meses a 1 ano, além de multa. Porém, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas, enfim, a punição espero que aconteça, até porque a gente vai acompanhar, e vai saber. Se ela tomar um bom castigo em casa, né? Eu acho que já é uma boa medida. Como é que é, Bruna? Se ela tomar um bom castigo em casa, entendeu? Se os pais dela fizerem aí, mostrarem pra ela a responsabilidade que ela tinha. Eu vou dizer uma coisa. Essa repercussão que já tinha sido grande nas redes sociais, e a partir do momento, né, que a gente está mostrando aí na televisão, porque é sim uma atitude deplorável, como eu disse, podia ser só água ali dentro, tá? Não nem considerar bebida alcoólica. E isto foi o que foi gravado também, né, Bruna? A gente não sabe se terminou por aí. Isso é o que foi colocado nas redes sociais. Mas só o fato de ter espalhado nas redes sociais e ter parado na televisão, olha, isso é um alerta, não só para ela, mas para muita gente que pensou em fazer algo parecido, né? Às vezes as pessoas não se dão conta da repercussão que dá. Olha aquele cachorro que a gente mostrou,
Qual foi a cidade lá do norte do estado também? Aquele dono do cachorro que amarrou ele no carro e foi puxando pelas ruas da cidade. Olha a repercussão que foi. Foi bastante grande. Agora eu vou fazer uma meia-culpa aqui em relação à menina. Querendo ou não, ela tem 14 anos, também não dá pra demonizar ela. Ela cometeu um erro, possivelmente vai, de alguma forma, responder por isso, mesmo que não seja criminalmente, esse ato infracional, né? Ela vai ter que responder se for confirmado que era uma bebida alcoólica. Mas também eu tenho um pouco de medo que hoje em dia existem muitos justiceiros na internet e aí, querendo ou não, é uma menina de 14 anos, a gente acredita que ela possa aprender com os seus erros, né? É de fato o que a gente espera. Agora, saiba de uma coisa, ter uma atitude como essa e permitir que vá para a rede social isso, permitir que se grave, bom, aí está assumindo também uma responsabilidade. 14 anos, olha, eu com 14 anos, mas o moleque brincava, a gente nem pensava em tocar. De Barbie, eu acho, e nem pensava em tocar isso, em bebida alcoólica ou coisa assim, em absolutamente nada. Mas as coisas, infelizmente, né? Elas estão muito liberadas. Essa senhora, como disse, não estava em casa, né? Ou seja, hoje em dia, muitos adolescentes e muitas crianças têm bastante tempo também para ficar em casa, aprontando e dando trabalho. Agora, sim, que este fato a gente deseja, sim, que sirva de uma lição, logicamente. Porque assim, olha, a gente vê um cachorrinho, isso é muito revoltante. A gente vê um cachorrinho desse indefeso porque a gente tem que proteger o animal, o cachorro, gato, seja o que for, quer dizer, tem que dar proteção. Para dentro da casa ali da gente, principalmente, né? Olha a maneira como trata, é revoltante. Tem gente que diz, André, assim, tem gente que fica mais braba quando machuca um animal do que pessoa. Só que animal é um ser indefeso, como você bem disse. Eles não têm a capacidade de se defender. Imagina esse cachorrinho, bem pequenininho, é um Yorkshire. Jamais conseguiria se defender. Imagina, uma adolescente, uma menina de 14 anos, já conseguiu ali mobilizar ele e fazer isso. Mas, né? Bruna, a gente tem que ter uma noção também que a proporção, né? Quantas vezes maior que esse cão é essa garota? Tá? Sim, então vamos fazer a proporção inversa. 5 vezes maior, imagine uma pessoa 5 vezes maior que a garota tendo esse tipo, né, de atitude com ela. Quer dizer, proporcionalmente pro cão, isso é uma violência muito grande. Virar a cabecinha para cima de um cão, como ela fez ali, ou muitas vezes da gente pegar e puxar o cão muito rapidamente, que para nós é uma velocidade, digamos assim, normal de pegar no colo. Não, com eles tem que ter um cuidado especial, porque senão a cabecinha deles é muito forte. Então, assim, a gente vendo essa imagem, primeiro, a atitude dela com o cão e botando o legítimo goela abaixo, o que provavelmente não temos confirmado seja álcool. Então, 2 erros aí. Fica evidenciado, não adianta. Tá aí ela tratando o cachorro desse jeito e mais colocando a bebida, o álcool ou não, na boquinha do cachorro dessa maneira. Quer dizer, atitude totalmente deplorável. Né? E ainda parar na internet isso. Eu acho que seria válido também, se possível, enfim, não sei, também a polícia tem outras demandas, descobrir por que ela fez isso. Porque às vezes existem umas brincadeiras meio maldosas de crianças e adolescentes que acabam se disseminando, esses desafios de internet, enfim. Porque daqui a pouco ela gravou, mas tem outras pessoas, outras crianças, outras adolescentes fazendo isso, mas que o vídeo não caiu na internet ainda, né? Então é importante também a gente mostrar isso, apesar de ser muito triste e ruim de mostrar isso, é importante para alertar aí os pais e responsáveis sobre uma situação como essa. Muito bem, é verdade. Vamos mudar de assunto, porque teve uma operação em todo o Brasil, pelo menos em 12 estados, que suspende centenas de sites e aplicativos ilegais que fornecem conteúdo da TV por assinatura por valores bem mais baixos. E a Bruna acompanhou esta operação aqui em Porto Alegre, né, Bruna? Exatamente. Antigamente, o que eles faziam, né? Eles puxavam os cabos e desviavam ali o sinal. E a gente até chamava, assim, brincando de gato-net, né, André? É verdade. Agora a gente evoluiu, agora existe a tecnologia, ela nos ajuda, mas ela também ajuda quem tem más intenções. E essa foi a conclusão da polícia nesse caso. Vamos assistir a reportagem. O crime de violação de direitos autorais já é conhecido, mas ele também evoluiu com a tecnologia. Contratam TVs por assinatura, né? E compartilham esses sinais pela rede mundial de computadores. O criminoso, ele disponibilizava os links para eles baixarem ali o aplicativo, né? Eles instalavam ali, quer em um computador ou por vezes até em outros dispositivos, e conseguiam ali assistir ali aqueles canais que estavam sendo compartilhados
por aquele criminoso. É a pirataria do conteúdo de TV agora na palma da mão. Um dos principais atrativos aos consumidores é o custo abaixo do preço de mercado. Durante as buscas, a polícia encontrou boletos de R$ 60 a R$ 100, valores que seriam cobrados mensalmente. A polícia realizou buscas em 6 lugares de Porto Alegre, Canoas e Pelotas. 2 homens foram identificados e levados para prestar esclarecimentos. A gente conseguiu encontrar uma pessoa que a tudo indica seria um vendedor desse serviço. Ele tinha mais de 300 usuários ativos ali, né? E então foi possível relacioná-lo à prática criminosa desse compartilhamento de TV por assinatura. A Operação 404 ocorreu em 12 estados do Brasil, com o objetivo de suspender 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegais. Bruna Osterman, eu fico impressionado, porque assim, para fazer esse tipo de coisa, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Se fizessem pro lado do bem, seriam pessoas de sucesso, mas incrivelmente preferem o mundo do mal. E olha a quantidade grande, porque como tu dissesse, a internet, ela te dá uma série de possibilidades. E veja quantos sites foram bloqueados, né, Bruna? Uma quantidade muito grande. Exatamente. Agora, eles não existiriam se não tivessem clientes, consumidores interessados nesse tipo de serviço, né? Porque todo mundo quer se dar bem, André. Isso é muito triste. As pessoas sempre querem, de alguma forma, se dar bem. Já que eu pago tanto imposto, eu vou fazer aqui essa pirataria aqui. O jeitinho do brasileiro, é o jeitinho, né? Isso é triste, mas... Infelizmente, na nossa cultura, as coisas ainda funcionam assim. Infelizmente, ainda funcionam assim. Por pouco tempo, porque agora o que acontece, né? Esses aplicativos aí e todo esse sistema vai ser desligado. Eles certamente vão tentar identificar as pessoas que compravam, porque sabiam que estavam pagando, né? Por algo que não era o correto. Não vem me dizer que foram enganadas. Eu até perguntei, André, para o delegado sobre essas pessoas, se elas poderiam responder de alguma forma. Ele disse que juridicamente não tem como apontar elas como se tivessem cometido algum tipo de crime. Então, na verdade, essas pessoas não vai acontecer nada. Na minha visão de leiga, enfim, parece como se elas fossem receptadoras, né? Mas não é considerado juridicamente, o delegado falou, então, na verdade, com elas não vai acontecer nada. Né? Agora, eu acho que as pessoas têm que entender, têm que ter a consciência de que quando elas estão contratando algum tipo de serviço ilegal, não é só aquele serviço ilegal. Estão alimentando outros crimes, inclusive. Outros crimes, exatamente. E outra, estão deixando de pagar impostos que a gente não vai deixar de fato de pagar. Esses valores vão vir de outra forma. Mas eu acho que quem consome isso, de alguma maneira, deveria ser penalizado também. Bruna, obrigado. Mas o Guilherme Roquette está nos chamando a respeito daquele caso que nós falamos há pouco de um empresário que foi morto ontem à noite quando saía da clínica, sócio de uma clínica aqui em Porto Alegre, estava usando o carro do sócio, chegou de noite, precisou sair, não estava com o carro dele ali no momento, pediu para o sócio o carro emprestado. E na hora que ele saiu da clínica, parou um carro do lado, prata, e dispararam diversas vezes. O Guilherme contou pelo menos 11 tiros no veículo. E tem novidade sobre esse caso, Guilherme Roquette? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A gente está aqui em frente à 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, que assumiu esse caso, então, dessa investigação. O delegado Cassiano Cabral é o titular dessa investigação e, segundo o delegado, a hipótese mais provável para esse caso, André, é que a vítima tenha sido morta por engano. Por quê? Porque a Range Rover, ela, como você disse, pertencia ao sócio deste homem que foi morto, do Jair. Era a primeira vez que o Jair estava pegando a caminhonete. Quando ele estava, então, dentro do carro, segundo os funcionários da clínica, ele estava colocando alguns objetos dentro, encostou, então, o HB20 prata e disparou pelo menos 11 vezes contra esse veículo. O delegado acredita, então, André, nessa hipótese de que o crime tenha sido cometido por engano, que tenha sido, então, um erro dos assaltantes ou dos criminosos. Exatamente, o alvo seria o sócio. Inclusive, em depoimento, o sócio teria assumido que seria ele a vítima, porque o Jair não tinha costume de andar com a caminhonete. O que aconteceu lá no local, André? Ele, então, estava na frente da clínica, que fica próximo do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, em uma esquina da Avenida das Indústrias. Quando saía, foi abordado, então, por esses indivíduos no HB20. Só que
eles não levaram o carro. Lá na clínica, eu conversei pela manhã com alguns dos funcionários que até não quiseram gravar a entrevista, mas eles disseram que o Jair era uma pessoa até muito religiosa, o pastor evangélico foi no local ainda durante a noite, quando aconteceu esse crime, e eles acreditavam na hipótese do roubo de carro. Mas essa hipótese, ela é a mais refutada pela polícia, porque foram 11 disparos. Sim. Foram 11 disparos. Agora, o sócio dele, o dono da caminhonete, então assumiu que ele estava sendo ameaçado, é isso? Essa é a hipótese que a gente tem de que o sócio já tinha a ideia de que poderia haver algum tipo de situação pela qual ele passaria. O primeiro delegado com quem nós conversamos, que estava na reportagem, ele até comentou, né, que poderia haver uma situação trabalhista que ainda precisava ser investigada por parte dessa empresa. Mas agora, então, o delegado Cassiano Cabral, que nós devemos conversar na sequência, ele então assumiu o caso, já recebeu, porque se trata de uma ocorrência aqui na delegacia do delegado Cassiano, na Zona Norte, perto do aeroporto Salgado Filho. Então fica a cargo aqui da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Diga, André. Foi um carro prata, né? Que foi usado pelos criminosos, é isso? Não é o que está aí do teu lado, não, né? Sim, André. 2 carros. Não. Aqui é uma viatura discreta da Polícia Civil. Esse carro prata era um HB20. É um outro automóvel. Esse carro prata, ele estava lá no Palácio da Polícia quando a gente foi até lá na manhã, só que ele foi abandonado logo em seguida. Eles saíram correndo com o carro, abandonaram em frente ao aeroporto Salgado Filho, próximo a uma casa de shows, e pegaram um segundo carro. Esse segundo carro seria um i30. Ele foi localizado lá no bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha, em uma casa. Haviam 3 elementos, André, dentro dessa casa no bairro Parque da Matriz. 2 deles fugiram e um foi preso. Dentro desse segundo carro usado pelos bandidos, tinha pistola 9mm e também munição do mesmo calibre. E no local do crime, lá em frente à clínica, as cápsulas eram da mesma munição, eram do mesmo calibre, de 9mm. Então, justamente por isso, a polícia acredita que já estava, já no início da manhã, bem perto de chegar, pelo menos, nos executores. E a partir daí, então, no mandante desse crime. Que idade? Como eu disse, a hipótese... Sim. Pode completar a frase. A hipótese, portanto, é que ele tenha sido morto por engano, né? Isso. A hipótese que ele tenha sido morto por engano e justamente, né, como eu disse, a polícia já estava bastante perto dos executores e de chegar então ao mandante desse crime e confirmar, né, o que aconteceu, qual seria em função, né, qual seria a relação que se deu para se chegar nessa ocorrência. Só para a gente lembrar, quem está ligando à televisão agora, foi um empresário que foi morto na noite de ontem, proprietário, sócio de uma clínica na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Ele estava sem o carro dele, pediu o carro emprestado, né, foi assim que aconteceu, pediu o carro emprestado do sócio. Na hora que ele saiu da clínica, um carro prata parou perto e foram disparados vários tiros, pelo menos 11. Mais uma informação. O Guilherme contou, pelo menos 11 tiros atingiram o carro e ele em seguida chegou, acho que ele até morreu no local, mas foi socorrido pelo filho, porque o filho estava na clínica, ouviu os tiros e foi lá fazer prestar socorro para o pai. Segue, Guilherme, e depois eu quero explicar o que esse homem tem a ver com uma reportagem que nós apresentamos há poucos dias atrás sobre essa clínica na Zona Norte de Porto Alegre. Pode seguir agora, Guilherme, depois eu complemento. Eu apenas queria dizer que um detalhe interessante é que esse preso lá em Cachoeirinha, segundo a SUSEP, ele deveria estar cumprindo pena, ele deveria estar com a tornozeleira eletrônica. No entanto, pela falta do equipamento, ele estava livre, estava solto e acabou então cometendo esse crime. É claro, André, que ele é o executor. Ainda precisa se chegar então no mandante desse crime e definir exatamente o que aconteceu. Ou se ele ou era ele mesmo, né? O que queria, que tinha como alvo também esse outro proprietário. Agora, dias atrás, nós mostramos aqui uma reportagem da Bruna Osterman. Por quê? Porque o governo do Estado, ele precisa dar atenção para adolescentes como esses aí. São crianças que nascem problemáticas, muitas vezes problemáticas, e que passam a vida inteira sob a proteção do Estado. Imagina, muitas vezes abandonados até. Esse aí, por exemplo, neste caso, que já é um adulto, né?
mas passou a vida inteira dentro de um regime de proteção do Estado, pois houve uma determinação para transferir esses jovens, esses adultos para outras clínicas. E aí houve uma grande repercussão dos especialistas preocupados, por quê? Porque são adultos, adolescentes que estavam já vivendo há muito tempo junto, já num regime, né, muito diferente de uma clínica de tratamento psiquiátrico, um ambiente, né, mais como se fosse uma residência. E eles, a partir do momento que foram transferidos, porque alega-se falta de condições nessas clínicas que o governo do estado protege e mantém, eles foram transferidos para outras clínicas. Aí houve uma repercussão muito grande dos especialistas, dizendo que o tratamento deles poderia ser prejudicado. E uma dessas clínicas que a gente mostrou é essa aí, cujo empresário é um dos sócios. Então, apenas só para fazer esse registro, porque portanto, são 2 sócios. Um foi morto e o outro que seria o alvo, né, desse crime, ele chegou a ser entrevistado pela nossa equipe, né, Guilherme? Exatamente. Um dos sócios, ele foi entrevistado aqui pela nossa equipe. A gente ainda avalia se era justamente essa a vítima, né? Eu, como estou aguardando para conversar com o delegado, vamos verificar essa informação. Mas o destaque também dessa reportagem da Bruna é que havia um vídeo, um flagrante de um jovem que estava amarrado na cama. Segundo a clínica, porque ele exigia uma contenção permanente. Exato. Mas essa alternativa de acolhimento, ela foi criticada pelos especialistas, já que ele não poderia permanecer amarrado durante todo aquele tempo. A justificativa era que se ele não permanecesse amarrado... não se tratam mais de manicômios, né, André? O caso é que a justificativa era que ele precisava estar amarrado para não atentar contra a própria vida. No entanto, essa situação, ela foi criticada por vários especialistas que a Bruna Osterman ouviu nessa reportagem. É verdade. E aí, portanto, agora se aguarda, vai conversar agora com o delegado já deve ter mais informações, até porque o proprietário, né, o outro proprietário, que é o dono do carro e que seria, né, a vítima, a mira dos criminosos, ele vai ajudar muito nessa investigação, porque pelo que se sabe até esse momento, ele, pelo visto, já estava sofrendo algum tipo de ameaça, né, Guilherme? No primeiro depoimento já lá para o delegado Amilcar, ainda no final da madrugada, aí, André, o próprio dono do carro, ele já havia relatado já de pronto que o atentado poderia ser para ele. Só que, claro, que todas as hipóteses até aquele momento, elas ainda estavam sendo avaliadas. Poderia ser também o roubo do carro, mas essa hipótese já perdeu força. Poderia ser para a própria vítima a execução, né? Isso a gente não se sabe, não se pode descartar ainda, mas o dono da caminhonete afirmou que seria então ele o possível alvo dessa execução. Em off aí, né, algumas informações que a gente colheu durante essa manhã, durante a apuração da reportagem, é que havia uma dívida trabalhista, uma discussão trabalhista envolvendo essa clínica. Lá na clínica, a gerência até informou que a nova administração, ela assumiu a clínica através de uma espécie de arrendamento, que eles não teriam mais vínculo com esses 2 empresários. Eles teriam arrendado todo o negócio, então, para um outro grupo, que seria, então, quem está na frente, né, da atividade. Então, são todas essas situações que a polícia vai ter que investigar agora para se chegar no resultado desse crime. Guilherme continua acompanhando, vai conversar com o delegado e nós, durante a programação, né, com as notícias da redação e até no SBT Rio Grande, segunda edição, com o Felipe Vieira, a gente traz mais detalhes sobre este caso que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Obrigado, Guilherme Roquete. Agora, 12h e 28 minutos, e você vai ver ainda hoje um caminhão tombou na zona sul aqui de Porto Alegre. Olha só o caminhão, olha o detalhe. Um caminhão carregado e, de repente, vem a carga e vem tudo junto. O que aconteceu com esse caminhão? Foi aqui na orfanotrófico, né? Aqui pertinho. E ali é o escapamento, né, do gás, porque era um caminhão frigorífico. E olha ali saindo, né, o motorista e mais o auxiliar. Daqui a pouco a gente fala sobre esse caso. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Já estamos de volta agora, 12h e 32 minutos. Confira as ofertas do Magazine Luiza com a Mônica Fonseca. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui numa das lojas Magazine Luiza da Doutor Flores, bem no centro de Porto Alegre, para te fazer uma pergunta. Tá pensando em trocar de lavadora, celular ou televisão? Então se liga nessas ofertas.
Então, gente, nossa super oferta hoje é a lavadora da Electrolux 16 quilos, que lava até cobertor King. E vocês não sabem, apenas 24 vezes de R$70, uma parcelinha bem pequenininha. E não para por aí, tem muito mais. E na linha de telefonia temos essa super oferta, Moto G7 Play, 32 GB de memória, 2 GB de memória RAM, tela de 5.7 polegadas, por apenas R$ 699 no plano controle, ou em 10 vezes sem juros no seu cartão de R$ 69,90. Não para por aí, tem muito mais oferta. E para encerrar, temos essa grande oferta, TV TCL 4K Smart 50 polegadas por apenas R$ 1.799 ou 24 vezes no seu cartão Magazine Luiza de apenas R$ 74,96. Demais, né? Essas e outras ofertas são válidas para todas as lojas Magazine Luiza do nosso estado. Então não perca mais tempo. Vem correndo pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. Atenção para essa imagem aí, olha só o que aconteceu com esse caminhão. O caminhão tombou na esquina da Orfanotrófio com a Erechim. Olha só o que acontece, ele para e a carga vem tudo junto. Vem a carga e aí a parte da frente, a boleia, né? A cabine, a boleia do caminhão, e estoura ali, porque era um caminhão, pelas informações que a gente tem, ele estava levando carne, um caminhão frigorífico, e o pessoal está de branco ali, né? O que confirma que era carne, provavelmente, o que carregava. Agora, o que aconteceu? Porque a pista, ela não é nem inclinada, né? Ela não é inclinada, não estava numa subida. E muito estranho esse acidente. Provavelmente a carga, ela se deslocou. Agora a gente não sabe o que aconteceu antes, né? Se o caminhão passou por alguma ondulação, não se sabe. Agora, a imagem chama a atenção porque ele começa a perceber que tem algo estranho e ele diminui a velocidade e aquele peso todo, ainda bem que não tinha ninguém ali. Podia ter carro, podia ter gente atravessando, podia ter uma série de coisas. Ainda bem que não tinha ninguém do lado, ninguém por perto. E aí um dos ocupantes saiu sozinho, a gente não sabe se era o motorista ou Eu estava tentando olhar ali o caminhão virado. Eu acho que é o caroneiro que sai primeiro, né? Porque ele teve que se segurar, porque senão ele poderia até ficar preso, né? Olha a batida que forte. Não, ele não chegou a encostar. Não chegou a encostar. Mas era a preocupação dele, que do lado dele, o caroneiro, pudesse, né, a parte dele bater no chão. Então, uma imagem que impressionante, ninguém ficou ferido, mas que chamou a atenção. Foi ontem, por volta do meio-dia, que isso aconteceu. E ele deve ter percebido, né, o caminhão puxando para um lado, não sabia o que estava acontecendo e o que provocou o deslocamento dessa carga, porque não tem outra explicação para isso. O pneu não estoura, né? Acho que o pneu não estourou, mas a carga deve ter se deslocado por algum motivo e ter provocado esse tombamento que, de fato, não é comum a gente ver um acidente como esse. Campinho, tá na hora do campinho?